Seja bem-vindo a mais essa inspiração. Comentando uma coisa nova. Comentando uma coisa nova. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer um comentário sobre uma música que eu particularmente gosto, cantei, canto e cantarei, a menos que haja alguma coisa que me surpreenda. Mas a palavra diz em Salmos 145, versículos de 3 a 7, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. O que é uma música que louva o Senhor? É uma música que fala do Senhor, para o Senhor, que dá um testemunho do que o Senhor fez na vida de alguém e que também fala da grandeza de Deus. Alguém dizer que essa música não é bíblica, não conhece a Bíblia, na minha opinião, minha humilde opinião. Desculpe se eu feri os brios de alguém. Mas vamos ver o que essa música fala. Essa música fala da grandeza de Deus. Eu tenho duas músicas feitas e eu falo numa delas, nosso amor pleroma, nele não há redoma. É uma coisa poética. Então, a música que louva ao Senhor é uma música que também pode ser poética. Ela não precisa ser literal ao que está na Bíblia, mas ela deve ter os princípios da palavra e deve ser inspirada na Bíblia. Vamos ver o que é que a música fala. A armadilha preparada para você é uma guerra espiritual que você não vê. A palavra diz em Efésios 6:12, porque a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a armadilha preparada para você é uma guerra espiritual que você não vê, mas você sabe que ela existe. Então, isso é bíblico. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Isso também é bíblico. Segundo Crônicas 32, 8 e 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está a força, o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. O povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, dizer que Deus, o Senhor dos Exércitos, chegou aqui para guerrear é bíblico. A palavra está dizendo. Ele exalta o humilhado, ele abate o exaltado, ele está contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. A palavra diz em 1 Samuel 2, 8 e 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, dizer que Deus exalta o humilhado e abate o exaltado também é bíblico. É bíblico. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo, ele troveja sobre eles, ele vai te esconder no abrigo.
Isso é bíblico, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra diz em Salmos 71, 24: igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Segundo Samuel 22, 14: trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. É bíblico, então, dizer que o Senhor vai confundir os inimigos, vai livrar do perigo, trovejou sobre eles e esconder no abrigo. É bíblico isso. Segundo o verso que diz: ele livra do arco de longe, ele livra do arco de perto, ele queima os carros no fogo, ele é provisão. A palavra diz em Salmos 46, versículos de 7 a 11. Preste bem atenção. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetua na terra. Ele põe a termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. É bíblico dizer, então, que ele livra do arco de longe, da lança de perto, queima os carros de fogo, e ele é a nossa provisão. É bíblico isso. Seja no vale, na caverna, o nosso Deus está sempre perto. É bíblico isso. A palavra diz em Salmo 145, 18: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. É bíblico isso. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Isso é a parte que alguns estão se apegando. Mas o inferno pode pegar um pedaço da palavra e confundir a vida das pessoas. Mas veja o que a palavra diz. Isaías 43, 19. Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora veja o que diz Ezequiel, capítulo 1, versículo 16. O aspecto das rodas e da sua estrutura era brilhante como berílio. Tinham as quatro e a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se tivesse uma roda dentro da outra. A palavra diz em outra tradução, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E dizer isso numa poesia que foi imitada, não nasceu antes, foi imitada por pessoas de outro segmento de religiosidade que a gente chama de idolatria, etc. Isso não é novidade. A palavra diz que Satanás se veste até de anjo de luz. Se for o caso, ele pode enganar alguns. Mas a palavra diz ainda que para Deus tudo é possível. Isso está em Mateus 19, 26. A música diz: vai fazer surpresa a crente aqui na terra. E Lucas capítulo 8, versículos 55 e 56, diz que voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele os advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Eles foram surpreendidos com o milagre que Jesus fez. A palavra da música diz: Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. E o Salmo 56, 9 diz: no dia que eu te invocar,
baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. E segue a música, a palavra da música diz: essa muralha aí para o nosso Deus é nada, esse gigante aí para o nosso Deus é nada. E nos diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta do rei de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus, do Deus vivo? Numa tradução coloquial aqui, ele é nada. Esse gigante aí, para o nosso Deus, é nada. Essa doença aí é nada, é nada. A palavra diz em Mateus 8, 16 e 17, que Jesus curava a todos, para que se cumprisse as escrituras, que diz que ele carregou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, dizer que essa doença aí, para Deus é nada, é bíblico. De onde se conclui que a música da nossa querida cantora, nossa no sentido popular, porque ela está no mundo gospel. Espero que Deus continue abençoando e guardando a caminhada dela. Maria Marçal é muito bíblica. Quem discordar disso, não cante. Mas respeite quem está cantando, porque essa música é muito bíblica. Cantemos os feitos grandiosos do Senhor. Deus abençoe. Coloque seu like. Dê um joinha. Faça seu comentário. Seja respeitoso. Assine esse canal. Um beijo no coração. Amo vocês. Os que cantam a música e os que não cantam.